Olá, você que nos acompanha aqui nos canais de comunicação da Contraficute, está no ar mais um videocast da Contraf para falar sobre temas importantes da categoria bancária, sobre outros temas também. Hoje, nesse videocast, a gente vai conversar com a Jovândia Moreira, que é presidenta da Contraficute, sobre o Dia Nacional dos Bancários, que é celebrado nesse dia 28 de agosto. Aliás, é um dia dos bancários, digamos que acontece às vésperas da 23ª Conferência Nacional dos Bancários, que vai acontecer nos dias 3 e 4 de setembro. Deixa eu colocar aqui a Jovândia para conversar com a gente. Jovândia, seja bem-vinda aqui ao nosso videocast da Contraficute. Jovândia, esse é um momento ímpar, né? Olá, André. Olá, pessoal. Bem, Jovândia, a gente está num momento ímpar, né, Jovândia? Porque digamos que os trabalhadores estão sofrendo ataques constantes, né? E nos bancos isso não é diferente. A luta dos bancários, aliás, é uma luta que vem desde sempre, não é? Tanto que o 28 de agosto, esse Dia Nacional dos Bancários, é um dia que é fruto de uma luta. Jovândia, antes da gente falar sobre a conferência, sobre a luta dos bancários nesse momento, né, que sofrem com ameaças de demissões, com privatizações dos bancos públicos. Vamos relembrar um pouquinho dessa data, 28 de agosto, como é que ela surgiu? Foi lá em 1951. Fala para a gente sobre o Dia Nacional dos Bancários, Jovândia. Bom, a categoria bancária, André, é uma categoria que tem um histórico de luta, tem um histórico de participação na vida e nas lutas da classe trabalhadora. Então, no dia 28 de agosto, lá de 1951, começou uma greve dos bancários. Nessa data que demorou, né, durou bastante dias e acabou virando o dia 28, o dia do bancário. E também, o dia da CUT nacional, né, da criação da CUT. Foi no dia 28 de agosto, já tem muito tempo depois, né, de 1983, está completando 38 anos. Então, bancários e bancárias de todo o Brasil estão de parabéns. E a CUT também, a classe trabalhadora, por ter construído uma central sindical que é a quinta maior do mundo, né? E uma central importantíssima para as lutas e para os enfrentamentos, para a defesa dos direitos. A gente costuma falar, né, sobre a luta da CUT. A CUT nasceu lá em 1983, em plena ditadura militar, lutando por justiça social, lutando pelos direitos da classe trabalhadora, lutando por igualdade, lutando por democracia, inclusive, e nesses tempos, né, em que a CUT celebra 38 anos, justamente também com o Dia Nacional dos Bancários, no dia 28 de agosto, o momento é meio semelhante, porque a gente também está lutando por democracia, não é, Jovândia? A greve lá de 1951 dos bancários foi uma greve vitoriosa, durou 69 dias, não é, Jovândia? E essa data, vamos dizer, essa greve de bancários que teve lá em 1951 e que originou no Dia Nacional dos Bancários, ela serve como referência de luta para hoje, Jovândia? É o tipo de momento histórico que a gente tem que resgatar para renovar as forças para poder lutar? O exemplo que fica, né, dessa história dos bancários é que tudo que a gente conquistou é resultado de luta, é resultado de organização. A gente, ao longo desses anos todos, nós conquistamos uma convenção coletiva nacional, uma mesa única de negociação, juntando os bancos públicos e privados. Isso tem sido muito importante, em especial nesses governos autoritários, governos que querem retirar direitos. A mesa única nos fortalece, tanto no setor privado quanto no setor público. Nós já conquistamos muita coisa, participação nos lucros e resultados, debatemos a saúde, né? Nessa pandemia, criamos uma mesa sobre Covid e, com certeza, colocamos quase 300 mil trabalhadores em teletrabalho, com certeza salvamos muitas vidas, protegendo aqueles que têm que ir ao ambiente de trabalho com equipamentos de proteção, enfim, com a série de medidas que ajudou a proteger a vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a nossa história de luta é uma referência, sim, muita coisa que nós conquistamos acabou virando lei. Nós estivemos nas grandes lutas da classe trabalhadora, inclusive você falou aí de 83, o surgimento da CUT estava, né, na luta contra a ditadura, pela democracia. Nós estamos vivendo essa luta nesse momento, a luta por direitos, a luta para defender as empresas públicas contra as privatizações. O governo tem feito privatizações diretamente ou disfarçadamente.
né, entregando segmentos importantes dessas empresas públicas, ou vendendo ações por metade do valor que essas ações valem no mercado, depois, logo em seguida, essas ações se valorizam, e quem comprou fica, né, com a vantagem enorme. A gente tem visto acontecer isso em vários segmentos das empresas públicas. Então, tem uma série de coisas e lutas que a gente está fazendo. Aqui, a gente está no Fora Bolsonaro. Por que nós defendemos o Fora Bolsonaro? Porque entendemos que o Bolsonaro, com suas políticas, agravou muito a situação dos trabalhadores e agravou muito a situação da população brasileira, além das mortes que são resultado da política que ele adotou de não comprar vacina quando teve a oportunidade de comprar. Nós perdemos vários companheiros, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes, né, no Brasil inteiro, infelizmente, para esta política, em vez de colocar a vida em primeiro lugar, colocou a economia em primeiro lugar, que é uma burrice também, porque sem vida, sem pessoas, sem renda, não tem economia que funcione. Giovanni, a gente vive um momento talvez inédito da história, não é? Como você disse, assim, nunca o patrimônio nacional foi entregue de maneira tão barata até, né? A gente pode citar como exemplo uma das refinarias lá da Petrobras, lá em Manaus, que há dias foi privatizada por um valor, foi vendida por um valor que é referente a 2 meses de faturamento da refinaria. Ou seja, o governo está realmente entregando tudo de graça o patrimônio. Isso acontece com os bancos também, não é? Que estão sob constante ameaça de privatização. E tudo isso faz com que quem mais sofra seja o povo brasileiro, a classe trabalhadora, principalmente, né? Que é quem está ali no dia a dia, na luta mesmo, fazendo com que o Brasil aconteça, enfim, está na luta para conseguir sobreviver. A gente nunca viveu um momento tão crítico da nossa história como a que a gente está vivendo, né, Giovanni? Com certeza, André. Eu trabalho aqui no centro de São Paulo, né? O Contrato fica aqui, o Sindicato dos Bancários também. Há muitos anos que eu estou aqui no centro, meu local de trabalho também sempre foi aqui no centro. Eu nunca vi um centro tão deprimente. O centro de São Paulo, com tanta gente vivendo na rua, com famílias, com crianças, e é muito triste ver essa situação, com tantas lojas fechadas. É muito triste ver essa situação e saber que o governo precisa tomar uma atitude em relação a isso, precisa proteger as pessoas, precisa fazer investimento para que a economia reaqueça. Colocar dinheiro no bolso do trabalhador significa fazer com que a economia também reaja, né? E não ficar entregando patrimônio público, como você falou. Vendeu as ações da Caixa Seguridade, né, em baixa, elas valendo metade do valor que valiam há pouco tempo atrás. O que os países desenvolvidos fizeram? Nós não vamos vender nenhum patrimônio público, né, durante a pandemia, porque sabe que está em baixa, não é hora de vender. Então, a gente vê que nós temos, né, os dados mostrando aí que 20 milhões de brasileiros estão na miséria, passando fome mesmo. Tem mais 116 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar, tem um desemprego que chega quase a 15 milhões de pessoas. Tudo isso é muito duro, muito difícil. Tem quase 600 mil mortes, pessoas que morreram, familiares, laços de amizade. Tem 130 mil crianças que ficaram órfãs no Brasil por causa da pandemia. E a gente sabe que tem, inclusive, bancário nessa situação, filhos de bancário, entendeu? Então, é muito duro, muito triste assistir tudo isso. E ainda ver esse governo ameaçar a democracia, ameaçar as instituições da democracia, que são importantes, porque os trabalhadores só ganham na democracia. No regime ditatorial, de exceção, basta você olhar, a concentração de renda era gigante, o Brasil crescia, mas não tinha distribuição de renda, os trabalhadores não podiam fazer greve, que eram perseguidos, torturados, enfim. Então, é muito triste esse momento que a gente está vivendo, mas a gente tem que lutar para mudar, porque a história mostra, né? A nossa história mostra que na luta a gente conseguiu mudar o país, na luta a gente conseguiu mudar a situação dos trabalhadores, das trabalhadoras. A gente vive na luta, lutando para garantir o teletrabalho, para garantir reajuste salarial. Olha o preço das coisas, como está agora.
né? Uma carestia imensa, e o bancário está sentindo isso também. O ticket alimentação, que dava para você fazer uma compra razoável, agora não dá mais. Então, a gente pesa no bolso. A conta de luz, quanto que encareceu a conta de luz, a gasolina, o gás de cozinha, enfim. Então, a gente tem que lutar para retomar o Brasil para um caminho do desenvolvimento, com inclusão social, e não com exclusão, porque, ao mesmo tempo que a gente está vivendo nesse momento, que a gente já falou aqui, nós estamos vendo os mais ricos ficarem ainda mais ricos. Você tem aumentado o número de milionários brasileiros. Ou seja, o 1% da população brasileira detém metade da riqueza, da fortuna, né, da riqueza desse país, e os outros 99%, uma grande parte está bem excluída, não tem acesso à comida, não tem casa, não tem acesso enfim, a estudo, porque não tem internet para fazer estudo à distância. Então, ficou bastante excluída. É esse Brasil que a gente não quer. A gente quer um país de inclusão social. Hoje a gente vê as pessoas estão sem acesso à estrutura, sem acesso à internet, a estudo, e principalmente o que a gente está vendo é que tem muita gente que não está tendo acesso à alimentação. A insegurança alimentar, inclusive, tem aumentou muito depois da pandemia, mas tudo vem de reflexo. Aliás, você citava o centro da cidade de São Paulo, Giovanni, a gente via bastante, né? Assim, conforme foi passando o tempo, depois de 2016, a gente começou a perceber que as pessoas estavam indo mais para as ruas, ficando em situações de rua. Quem pegava estrada começou a ver andarilhos também, indo de uma cidade para outra, tentando buscar alguma oportunidade, ou mesmo meio de sobrevivência. Tudo isso piorou desde 2016, e agora com Bolsonaro a coisa realmente piorou ainda mais, né? Giovândia, nesse cenário que os bancários lutam por direitos, né? A gente tem vários ataques na categoria, como, enfim, demissões, fechamento de agências, todas as pautas dos bancários que vão ser levadas à 23ª conferência, que acontece na semana que vem, nos dias 3 e 4 de setembro. A gente sabe que o acordo é bianual, digamos, né? Começou em 2000, o último acordo foi de 2020, vale até 2022, mas esse é um momento de não baixar a guarda, né? De continuar lutando, porque se parar de lutar, vem aí mais retirada de direito, né, Giovândia? Exatamente. Então, no Congresso Nacional, por exemplo, tinha um projeto, na verdade, era uma medida provisória, né, 1045, propondo retirar direitos, né, das categorias que têm jornada reduzida, reduzir também a hora extra de 50% para 20%, e vira e mexe tem projeto de lei para o bancário trabalhar de sábado e domingo, e a gente está lá o tempo todo acompanhando, o tempo todo conversando com os parlamentares, o tempo todo passando essas lutas para os bancários, conversando com os sindicatos em todo o país, discutindo isso no Comando Nacional. Essa é a vantagem de você ter uma organização nacional forte, importante, coesa, unificada. As pessoas pensam diferente, isso que é bom. Estamos juntos lá num comando em que todo mundo é ouvido, onde a gente vai construindo as nossas lutas, construindo os nossos consensos. Esse eu diria que é uma das coisas mais importantes que a categoria bancária criou. Foi essa unidade nacional. Ok, Giovândia, como é que vai ser essa conferência, então? Ela vai ser novamente online, como foi no ano passado, virtual por causa da pandemia? Ela vai ser presencial? O que a gente pode esperar dessa conferência? Bom, André, ela já está acontecendo, porque ele é um processo, né, que começa com as assembleias de base, com as conferências estaduais, conferências regionais, até chegar na Conferência Nacional. Para você mandar uma proposta para a Conferência Nacional, você vai debater primeiro na base do seu sindicato, na sua conferência ou estadual ou regional, e aí essas propostas sendo aprovadas, elas vão para a nacional. Então, nós vamos debater, a primeira parte da conferência vai debater a situação dos bancários, da categoria dos trabalhadores do ramo financeiro. Então, a gente nós fizemos uma pesquisa de teletrabalho, ela será apresentada, será analisada lá na conferência. Nós estamos fazendo uma pesquisa sobre a Covid, uma parceria com a Unicamp, né, com o setor, com a médica da Unicamp, e também vai apresentar o resultado nessa conferência. Nós vamos olhar um pouco do retrato, né, do trabalho bancário.
as mudanças que estão acontecendo, o surgimento, a mudança de regulação, o surgimento dessas fintechs, que na verdade são grandes, são big techs, né, e a possibilidade do surgimento dessas big techs também, que é a entrada do WhatsApp, né, na transferência de valores. Então, a gente vai olhar um pouco essas transformações, essas mudanças, para que rumo que está indo, e como que a gente faz para fortalecer a luta desses trabalhadores do ramo financeiro. Nós vamos também conversar sobre o Brasil, porque não dá, de forma alguma, para achar que a gente melhora a vida, né, de um trabalhador, de um setor, sem olhar para o país e para o momento que o país está passando. Nós, por exemplo, defendemos as empresas públicas, estamos lutando contra as privatizações. A gente está vendo aí, o governo mandou para o Congresso a privatização dos Correios. Os Correios têm uma importância imensa para o interior do país, para o Brasil e para o interior do país, né? A Argentina estatizou os Correios, e na época do Kirchner foi reestatizado, porque você tinha cidades do interior completamente excluídas. O custo fica alto, os Correios levam um monte de coisa para o interior do país, levam livros didáticos, levam remédios, enfim. Então, é uma estrutura importante para a gente, que faz essa interligação desse país. Você pega a região norte do país, que às vezes, para você chegar numa comunidade, você tem que pegar barco. E o pessoal dos Correios toma um barco e vão levar as encomendas nesses locais. Então, a gente também luta, não só pelos bancos públicos, que aí faz parte da nossa luta. Por exemplo, o governo Bolsonaro está com a medida provisória 1052, que ele edita essa medida, ela começa a valer já. Aí vai para o Congresso se discute, tem um prazo, se não passar desse prazo e não aprovar, ela caduca. Ou então ele rejeita ou aprova. Então, tem essa medida 1052, ela está atacando os bancos públicos, os fundos constitucionais, que são fundos que estão, como disse o nome, são fundos constitucionais que são destinados para o crédito subsidiado, um crédito mais barato, para a região Nordeste, para a região Norte do país e para Centro-Oeste. Então, quem são os bancos que operam esses fundos? O BND, o Banco do Nordeste, né, lá na região Nordeste do país, o BASA, na região Norte do país, né, que pega esses fundos e operam fornecendo crédito para a população. E foi fundamental. O ano passado, na pandemia, esses bancos fizeram uma diferença imensa, os bancos públicos fizeram uma diferença imensa para ajudar os microempresários, aquele empreendedor individual, as pessoas que precisavam de crédito, as empresas. Então, esses bancos são fundamentais para a oferta de crédito, para a manutenção da renda das pessoas. Nós estamos vivendo um momento, André, que a massa de rendimento da população caiu 18,6 bilhões agora nesse período, né? No mês de junho, julho. Significa uma perda de dinheiro no bolso do povo, né? Falando mais popularmente, de mais de 200 bilhões ao ano. Então, por vários motivos, você tem menos dinheiro para gastar, e, portanto, a economia não vai reagir se a população não tiver dinheiro para gastar, e você tem, o que você tem, compra menos coisa, porque tudo ficou mais caro. São dois problemas. Dia a dia. Mas nós fizemos um acordo 2 anos, então a gente vai ter agora reajuste salarial com aumento real, e poucas categorias estão tendo aumento real. A gente viu o balanço de quase 6 mil negociações que o Diese já fez de balanço, e só 17% está tendo aumento real. Nós vamos ser uma dessas poucas categorias que terão garantido o aumento real. Um reajuste que vai fechar a inflação de agosto, mas um reajuste que deve chegar passados 10%. Sobre o que a Giovânia está dizendo sobre os reajustes salariais, a categoria bancária consegue um reajuste acima da inflação por causa do acordo coletivo, né? O boletim de olho na negociação do DIEESE e também o salariômetro da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, a FIPE, eles mostraram que o mês de julho desse ano, por exemplo, foi o pior mês, o pior dos últimos 12 meses, na verdade, para o trabalhador, né, que lutou por reajuste de campanhas salariais. Então, o número é que 59% das negociações realizadas no mês de julho desse ano resultaram em reajuste abaixo da inflação. Os bancários, graças à atuação
do movimento sindical, do Comando Nacional dos Bancários, conseguiu esse acordo e garante, então, um acordo acima da inflação esse ano, né, Giovanni? Exatamente, embora a gente saiba que tem produtos que subiram muito mais do que a inflação, mas é super importante a gente fazer essa luta. E é super importante essa conquista, né? Que é resultado da nossa unidade nacional, da nossa organização nacional. É por isso que nós temos que seguir lutando. Essa é a receita, é o que a gente tem que fazer. Se a gente quer viver realmente num país melhor, num mundo melhor, nós temos que seguir lutando para defender o meio ambiente, para, enfim, defender os direitos, para defender a inclusão social. Acho que faz parte, esse debate também será feito na Conferência Nacional. Que Brasil que a gente quer, né? Como é que a gente faz para construir um Brasil sem desigualdade? Qual o papel dos bancos no desenvolvimento, com distribuição de renda? Esse também é um debate importante que será feito na nossa Conferência Nacional no próximo final de semana. Eu acho que você já deu o espírito, né, do que vai ser a conferência, mas eu me arrisco a perguntar novamente, né, Giovanni, qual vai ser o tom, o espírito dessa conferência? Vai ser realmente de mudança e fora Bolsonaro? Vai ser uma conferência para fortalecer a nossa resistência, resistir a esses desmandos, resistir à retirada de direitos, garantir a nossa convenção, nossos acordos coletivos, e também vai ser uma conferência para definir as nossas lutas, né? As lutas que nós vamos fazer. Então, vai ser uma conferência pela vida, pelo emprego, pelos bancos públicos, né? Vai ser uma conferência pela democracia, e por tudo isso, né, pela vida, pelo emprego, pela democracia, nós precisamos derrotar tudo que esse governo representa. O fora Bolsonaro não é só o Bolsonaro, é os interesses dos banqueiros, superando os interesses da população, é os interesses do agronegócio superando os interesses da população. Então, é os interesses de um segmento pequeno que investe no mercado financeiro, da XP, da Estônia, dessas grandes empresas aí, que, na verdade, né, se beneficiam com a miséria da população. Então, essa vai ser a tônica, digamos assim, da nossa conferência. Mas os delegados e delegadas é que vão dizer, vão fazer o debate, vão colocar suas ideias, vão colocar suas propostas nas várias mesas que a gente vai ter durante o período da conferência. Por direitos e por um Brasil melhor, né? Giovanni, eu queria agradecer bastante a sua participação aqui nesse nosso videocast, nesse bate-papo falando sobre o Dia Nacional dos Bancários, 28 de agosto, que coincide com o aniversário da CUT também, e também falando sobre a 23ª Conferência Nacional dos Bancários, que acontece no dia 3 e 4 de setembro. A gente, obviamente, vai dar uma cobertura especial a esse encontro. Então, na semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso. Giovanni, muito obrigado pela sua participação. E vamos à luta, né? Eu que agradeço, André. Queria encerrar aqui minha fala parabenizando aos bancários e bancárias, e parabéns à CUT, à classe trabalhadora, pela central sindical que criou esse instrumento de luta. Deixar a todos e todas aí um grande abraço, um abraço fraterno, amoroso, né? Muita paz e muita saúde para todos. Muito bem, a gente falou então com a Giovanni Moreira. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá.